Há momentos em que o silêncio da noite se torna mais profundo do que qualquer conversa. Quando um homem dorme sozinho, algo muda dentro dele, não é apenas a ausência de um corpo ao lado, mas a presença intensa de si mesmo. Esse é o instante em que as máscaras caem, os pensamentos se revelam e o homem se vê sem distrações, sem ruídos, sem ilusões. O mundo moderno tenta convencer o homem de que estar sozinho é um fracasso, uma carência, um sinal de fraqueza. Mas o estoicismo nos ensina o oposto, é na solidão que o homem verdadeiramente se forma. Dormir sozinho é mais do que um estado físico, é um exercício espiritual. É o momento em que a mente se reconecta com o essencial e o coração aprende a se bastar. Neste vídeo, você vai entender o que realmente acontece com um homem que escolhe, ou é levado, a dormir sozinho. Vai descobrir por que essa experiência, muitas vezes vista como negativa, pode ser uma das mais poderosas ferramentas de crescimento emocional, mental e espiritual. Então, antes de julgar o silêncio da sua própria noite, pergunte-se: você está dormindo sozinho, ou finalmente está acordando para quem realmente é? O significado estoico da solidão. Para o homem estoico, a solidão não é um castigo, mas um campo de treinamento da alma. Dormir sozinho é o momento em que ele se despede das distrações externas e encara o espelho mais implacável que existe, o da própria consciência. É quando os ruídos do mundo cessam e a mente começa a revelar o que realmente carrega, as inquietações, os arrependimentos, os desejos e, acima de tudo, o medo de estar só. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em não depender emocionalmente do outro para se sentir completo. A solidão, nesse contexto, é uma oportunidade de autodomínio. Dormir sozinho é, de certa forma, um ritual de purificação. O homem deixa de buscar validação nos olhares externos e começa a ouvir a voz interna, aquela que a rotina e as relações muitas vezes abafam. Muitos fogem desse momento porque ele expõe o que é mais difícil de encarar, a verdade sobre si mesmo. Mas o homem que aceita essa experiência, que a transforma em reflexão e autoconhecimento, desperta uma força silenciosa. Ele aprende que estar só não é estar vazio, mas estar cheio de presença. Dormir sozinho, portanto, é um exercício de presença e de poder. É o primeiro passo para entender que o verdadeiro companheirismo começa dentro de si. O silêncio que revela o que você é por dentro. Quando o homem dorme sozinho, o silêncio da noite deixa de ser apenas ausência de som, torna-se um espelho. Nesse espaço de quietude, ele é confrontado com pensamentos que durante o dia são abafados pela correria, pelas vozes, pelas distrações. É nesse momento que o silêncio revela o que existe de verdadeiro em seu interior. O estoicismo ensina que o silêncio é uma das maiores ferramentas de autodomínio. Nele, o homem percebe o quanto de sua mente é conduzido por ansiedade, desejo ou medo. A ausência de uma presença feminina ao lado, que antes servia de alívio ou distração, agora obriga-o a lidar consigo mesmo, sem máscaras, sem recompensas imediatas, sem a validação que vem do outro. Muitos tentam escapar desse silêncio, ligam a televisão, pegam o celular, se perdem em redes sociais. Mas o homem estoico não foge, ele permanece. Ele entende que o silêncio, por mais incômodo que seja, é o laboratório onde o caráter se fortalece. Dormir sozinho, nesse sentido, é mais do que repousar o corpo, é meditar sobre o que você é quando ninguém está olhando. O silêncio te mostra se você está em paz com suas decisões, se está alinhado com seus valores ou se está apenas preenchendo o vazio com distrações. É nesse silêncio que nasce a clareza, e dela, a verdadeira liberdade. A reconstrução da masculinidade na solidão. Quando o homem dorme sozinho por escolha ou circunstância, algo profundo começa a acontecer, uma reconstrução silenciosa, invisível aos olhos dos outros, mas essencial para o renascimento da verdadeira masculinidade. Durante muito tempo, a imagem do homem foi moldada por expectativas externas, ser desejado, ser provedor, ser forte para impressionar. No entanto, quando ele se vê sozinho, essas máscaras caem. É na solidão que ele descobre o que realmente o define, não o olhar de uma mulher, não a aprovação social, mas a coerência entre o que pensa, sente e faz. O homem que aprende a estar só reconstrói sua força de dentro para fora. Ele entende que não precisa provar nada a ninguém. Aprende a trabalhar em silêncio, a cuidar do próprio corpo, a ordenar seus pensamentos. A solidão se transforma em campo de treinamento, onde disciplina e autodomínio substituem carência e necessidade. A psicologia moderna confirma: a solidão consciente não é isolamento, mas conexão profunda com o próprio centro. O homem que se conhece passa a atrair, sem esforço, respeito e admiração. Essa reconstrução é o caminho para a autossuficiência emocional, o ponto onde ele deixa de buscar validação e passa a ser fonte de equilíbrio. A solidão, antes vista como fraqueza, se revela como o alicerce da verdadeira masculinidade.
O corpo que descansa, a mente que trabalha. Enquanto o homem dorme sozinho, o corpo repousa, mas a mente desperta para outra dimensão. O silêncio da noite, antes incômodo, passa a ser um aliado poderoso. É nele que o homem se reencontra com seus próprios pensamentos, revisita suas decisões, reavalia seus desejos e redescobre aquilo que realmente tem valor. Ao contrário do que muitos pensam, o descanso não é apenas físico, ele é também psicológico e espiritual. Quando o homem se afasta do ruído constante das relações superficiais, da necessidade de agradar, do medo de ficar só, ele permite que a mente opere em um estado de clareza que o cotidiano raramente oferece. O sono solitário torna-se, assim, um rito de restauração. A ausência de uma companhia constante no leito é substituída por uma presença mais poderosa, a do próprio eu desperto. É nesse estado que ele planeja, reflete e se fortalece mentalmente. O corpo que descansa é apenas o invólucro, a mente, nesse silêncio, trabalha, não por obrigação, mas por evolução. E é nesse processo silencioso que o homem percebe, não há solidão onde há propósito. Dormir sozinho deixa de ser um castigo e passa a ser uma escolha de poder, uma pausa estratégica antes de agir com mais lucidez no mundo. O valor do silêncio masculino. O silêncio de um homem que dorme sozinho é diferente do silêncio de quem está vazio. É o silêncio de quem não precisa provar nada, de quem entendeu que nem toda resposta precisa ser dita e nem toda presença precisa ser preenchida. O homem estoico aprende que o silêncio é, muitas vezes, a linguagem da força. Enquanto o mundo grita por atenção, o homem em paz cala, e nesse calar, ele observa, compreende e se fortalece. Esse silêncio não é passividade, mas domínio. Ele deixa de reagir a cada provocação, a cada ausência, a cada lembrança de quem se foi. Ele não precisa mais ser ouvido para ser notado. Sua presença fala por si. Há um poder imenso em ser um homem silencioso num mundo de barulho. O silêncio dele se transforma em um escudo contra a ansiedade e em um espelho para os outros. As pessoas sentem a diferença. Uma mulher percebe quando um homem não depende da validação dela, quando ele é dono do próprio tempo, das próprias emoções. Dormir sozinho ensina isso. O barulho da solidão é temporário, mas a paz do silêncio é permanente. O homem que aprende a ficar em silêncio diante do que não pode controlar, conquista o verdadeiro poder, o de si mesmo. A força de não precisar de ninguém. Existe uma força quase invisível no homem que aprende a viver bem sozinho. Ele não é frio, tampouco insensível. Apenas entendeu que depender emocionalmente de alguém é uma das formas mais sutis de escravidão moderna. O homem que dorme sozinho não rejeita o amor, ele apenas se recusa a fazer do amor uma necessidade. Essa força nasce no momento em que ele percebe que estar completo não significa estar acompanhado. Enquanto muitos buscam incessantemente alguém que os complete, o homem estoico descobre que ninguém completa ninguém, o máximo que se pode fazer é somar. E quando ele entende isso, deixa de buscar por desespero e passa a escolher por sabedoria. Não precisar de ninguém não significa ser arrogante, mas sim livre. É a liberdade de poder amar sem medo de perder, de poder estar com alguém sem deixar de ser quem é. Ele se torna o tipo de homem que atrai sem correr atrás, porque exala autossuficiência. A força de não precisar de ninguém está na serenidade de saber que, mesmo sozinho, ele está em boa companhia, a própria. Esse é o homem que domina o jogo da vida, aquele que não teme a solidão, porque já a transformou em sua aliada. Há diferença entre solidão e isolamento. Há uma diferença profunda entre estar só e estar isolado, uma diferença que apenas os homens que aprendem a dormir sozinhos compreendem de verdade. A solidão é um estado de presença consigo mesmo, o isolamento é a fuga dos outros e de si. O primeiro é escolha, o segundo é consequência. O homem estoico entende que a solidão é fértil. Ela não o enfraquece, o lápida. Enquanto o isolamento cria muros, a solidão constrói pontes internas. Quando ele se afasta do barulho do mundo, não é por medo, mas para se ouvir melhor. Nesse silêncio, ele encontra respostas que o ruído das distrações jamais permitiria. Muitos confundem solidão com abandono. Mas há uma diferença crucial: o homem isolado sente falta de algo fora dele, o homem solitário aprende a preencher-se por dentro. Ele lê, reflete, cuida do corpo, da mente e do espírito. Ele não espera companhia para se tornar completo, e, por isso, quando alguém chega, ele oferece o melhor de si, não o vazio. A solidão escolhida é disciplina, o isolamento forçado é sofrimento. Um é luz, o outro é sombra. E o homem que aprende essa diferença vive de forma leve, porque entende que estar só, às vezes, é apenas estar inteiro. O silêncio que atrai e impõe respeito. O homem que aprende a dormir sozinho também aprende o poder do silêncio. Ele não sente mais a necessidade de se explicar o tempo todo, nem de preencher cada espaço com palavras.
Sua presença fala por ele. E esse é um dos sinais mais fortes de um homem centrado, alguém que domina a si mesmo antes de tentar dominar qualquer situação. O silêncio é magnético porque transmite controle. Em um mundo em que todos gritam para serem notados, quem permanece calmo e silencioso se destaca naturalmente. O homem que fala pouco, mas com propósito, desperta curiosidade e respeito. Ele não busca convencer, ele simplesmente é. E essa energia silenciosa atrai mais do que qualquer discurso ensaiado. Mulheres percebem isso. Elas sentem quando um homem está confortável no próprio silêncio, sem precisar provar nada. Essa serenidade cria uma atmosfera de mistério e segurança, duas qualidades irresistíveis. O mesmo silêncio que muitos interpretam como frieza é, na verdade, uma forma de autodomínio. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em controlar o que se diz e, sobretudo, o que se cala. O silêncio de um homem seguro é como uma muralha invisível. Protege, impõe respeito e faz com que os outros queiram se aproximar com cuidado e admiração. O equilíbrio entre força e serenidade. Um homem que dorme sozinho e encontra paz nessa solidão descobre o ponto exato entre a força e a serenidade. Ele é firme, mas não agressivo. Seguro, mas não arrogante. Essa combinação é rara, e por isso tão poderosa. É o tipo de presença que inspira confiança, não medo. A força de um homem não está enquanto ele impõe, mas enquanto ele suporta sem perder o controle. Ele não se abala por ofensas, não se desestabiliza por rejeições e não busca a validação de ninguém. Sua serenidade é fruto de disciplina, não de indiferença. Ele compreende que dominar os próprios impulsos é a forma mais elevada de poder. O homem sereno é aquele que enxerga o caos, mas não se torna parte dele. Ele observa, entende, e só então age, se for realmente necessário. Isso o torna previsível apenas para si mesmo, e imprevisível para os outros. As pessoas sentem essa estabilidade e, instintivamente, passam a respeitá-lo. Esse equilíbrio é o ápice do estoicismo, ter a mente calma em meio à tempestade. Um homem assim não busca o controle sobre os outros, ele controla a si mesmo. E, no fim, é justamente isso que o torna admirado, desejado e, acima de tudo, livre. Dormir sozinho, para o homem que compreende a si mesmo, não é um sinal de fraqueza, solidão ou derrota, é um ato de poder silencioso. É nesse espaço de quietude que ele se reconstrói, se fortalece e redescobre o valor da própria presença. Quando o barulho do mundo se cala, ele percebe que não precisa de distrações para se sentir completo. Ao longo deste vídeo, exploramos como o homem que escolhe a solidão com propósito se transforma. Ele aprende a dominar o próprio desejo, a respeitar seu tempo, a cuidar de si e a construir uma mente inabalável. Ele entende que o verdadeiro amor não nasce da carência, mas da abundância, de quem já é inteiro e escolhe compartilhar, não preencher vazios. O estoicismo nos ensina que nada externo tem poder sobre nós, a menos que entreguemos esse poder. Por isso, quando você dorme sozinho e está em paz, está mais forte do que muitos que dormem acompanhados, mas se sentem vazios. Agora é sua vez. Comente abaixo se você já passou por esse processo de solidão consciente e o que aprendeu com ele. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal. Lembre-se, o homem que domina a si mesmo jamais será dominado por ninguém. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, não deixe de conferir Nós, como criar conexões mais profundas e fortalecer seus relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.